146. O Serviço de Meteorologia de uma cidade emite relatórios diários com a previsão do tempo. De posse dessas informações, a prefeitura emite 3 tipos de alerta para a população. Olha só, gente. Alerta cinza deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura será inferior a 10 graus e a umidade relativa do ar for inferior a 40%. Alerta laranja deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura deve variar entre 35 e 40 graus Celsius e a umidade relativa do ar deve ficar abaixo de 30%. Alerta vermelho deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura será superior a 40 e a umidade relativa do ar a 25%. Tá? Um resumo da previsão do tempo nessa cidade para um período de 15 dias foi apresentado no gráfico. Decorrido os 15 dias de validade desse relatório, um funcionário percebeu que, no período a que se refere o gráfico, foram emitidos os seguintes alertas. Dia 1, alerta cinza. Dia 2, alerta laranja. Dia 3, alerta vermelho. Em quais desses dias o aviso foi emitido corretamente? Vamos conferir se o dia 1 foi emitido corretamente. Onde está o dia 1? O dia 1 está entre o 0 e o 2. Aqui, ó. Aqui. Beleza? Está exatamente aqui. Tá? Show. Agora, olha só, alerta cinza. Deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura seja inferior a 10. Aqui, a temperatura. Cadê a temperatura? A temperatura é a linha grossa. É inferior a 10? É inferior a 10. Então, ó, tá certo. Beleza? Até tá certo. Agora, a umidade inferior a 40%. A umidade inferior a 40%. Então, o dia 1 tá certinho. Beleza? O dia 1 tá certinho. Tiro a B, eu fico entre a, C, D e E. Gente, presta atenção. Só um adendo, tá? Ele poderia muito bem ter invertido os gráficos aqui, tá? Beleza? O Enem já fez isso. Sempre que você tiver... Olha só, vou até falar pertinho aqui, ó. Sempre que você tiver uma questão do Enem com 2 grandezas, você vai observar os 2 gráficos. Combinado? Então, por exemplo, se você tiver aqui, ó, temperatura de um lado e umidade do outro, você primeiro checa se é a mesma coisa. Porque, por exemplo, aqui pode estar um gráfico com escala diferente. Aqui é 20, aqui é 40, entendeu? Ele pode botar a escala que ele quiser, cara. A escala que ele quiser. Isso ele já fez, inclusive, em uma questão de geometria plana, né, da vazão de água. E muita gente errou, muita gente errou. Então, sempre que tu quiser um gráfico assim, tem 2 grandezas, olha pros 2 lados. Combinado, pessoal? Beleza. Agora, vamos lá. Dia 12, alerta laranja. Onde está o dia 12? O dia 12 está aqui. Tá aqui. Beleza? Show. Agora, o 12. Alerta laranja. Deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura deve variar entre 35 e 40 graus Celsius. E a umidade relativa do ar deve ficar abaixo de 30. Olha, a umidade do ar, a umidade está aqui. Está abaixo de 30? Está abaixo de 30. A temperatura está entre 35 e 40? Não está entre 35 e 40. Ué, Zé, mas aqui está exatamente em 40, pô. Exatamente, galera. Não está em 40. Não está entre, está em 40. Entendeu? Quando eu falo entre é a mesma coisa que 35 é menor. E aqui, ó. Não, desculpa. Aqui, ó. Isso. É isso aqui, ó. X é maior do que 35 e menor do que 40. Entre é isso. Cuidado. Tá? É igual, tipo assim, que é permitido crianças entre 10 e 8 anos. Não pode nem criança de 10 nem criança de 8. Só pode criança de 9. Tá? Então isso é entre. Beleza? Por exemplo, você tá aqui, ó. Você tem um muro. Beleza? Você tá entre o muro. Ó, você tá entre esses 2 muros. Você tá onde? Você pode estar em cima desse muro? Não. Entre, você tem que estar no meio do muro, pô. Não pode estar em cima do muro. Nem em cima desse muro. Então, entre. Se aqui é um muro é 35, aqui é 40, tu não pode ter nem no 40 nem no 35. Tu tá entre eles. Beleza? Show. Então a 12 está errada. Com isso a gente tira a letra C e a letra E. Agora 13, alerta vermelho. Olha só, alerta vermelho está aqui. Vem subindo aqui, show. Alerta vermelho deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura será superior a 40, a temperatura é superior a 40 e a umidade for inferior a 25. A umidade é muito maior do que 25, então aqui também está errado. Portanto, a letra A é o nosso gabarito. Qual foi o problema dessa questão, gente? Ele falou o seguinte, olha, tem que estar entre 35 e 40 e aqui superior a 40. Ou seja, na temperatura de 40 graus, a gente emite qual alerta? Alerta laranja, alerta vermelho? Não emite nenhum. Não tem uma classificação do alerta para a temperatura de 40 graus. Isso foi que falaram assim, tem que anular, anula. Por quê? Porque, galera, não tem alerta, pô, para a temperatura de 40. Não tem. Entendeu? Só que
nos alertas que ele botou aí, a gente não pode marcar que o 12 está certo, entendeu? Se você gostou dessa resolução, então espera para ver o que é ter aula de todos os conteúdos para a prova do Enem dos principais vestibulares dentro da minha plataforma de estudos, que é a plataforma Memorize. Eu dou aulas ao vivo de todos os conteúdos que caem nas provas, principalmente aprofundando a nível medicina para biologia e química. Dentro do Memorize, você tem acesso a trilha de estudos, aulas gravadas, listas selecionadas, materiais e apostilas, resumos, um banco com mais de 170 mil questões, sistema de flashcards próprio integrado dentro da plataforma com mais de 5.000 flashcards, acesso a monitores que irão te orientar, comunidade de estudos, mentoria preparatória para a prova do Enem e também os vestibulares mais específicos e difíceis do Brasil. Se você está gostando então dessa resolução e quer mais, ou seja, quer se preparar em alto nível para a prova desse ano, aqui embaixo você vai encontrar o primeiro link, que é um link para você fazer parte da minha plataforma e ter aula comigo de todos os conteúdos e se preparar, elevar o seu nível para ser aprovado ainda esse ano. Clica aqui embaixo e vem fazer parte da maior e melhor plataforma de preparação para Enem e vestibulares do Brasil. Um grande abraço e eu te vejo lá dentro.